Olá, Seglabs do YouTube. Vamos iniciar mais uma aula, a aula 8 do Dica Manipule. E hoje o tema é Minha base quebrou. E agora? Vamos conversar, gente, sobre dicas para correção de processos, correção da consistência de uma base, quando nós adicionamos um ativo e ela perde aquela consistência característica. Então, quem é aí do laboratório, quem é aí da área técnica, quem tem uma rotina aí no laboratório, que adicionou determinado ativo, né? A base estava linda, após adicionar determinado ativo, quebra, né? Ela que a gente chama de liquefazer a base. Ela passa do estado lindo dela, semissólido, para o estado líquido. E muitas vezes a formulação é perdida, você perdeu ali tempo, você perdeu dinheiro, né? Porque você vai ter um retrabalho. E a ideia desse vídeo, pessoal, é trabalhar com formas preventivas, evitar que isso ocorra e também formas de corrigir. Muitas vezes a gente consegue salvar aquela formulação diante dessa situação. Algumas vezes a gente não consegue. A gente realmente perde aquela formulação e tem que refazer. Então vamos lá. Eu ia falar depois, mas eu vou mostrar para vocês, né? Que eu tô vendo aqui que tem algumas pessoas conectadas no Instagram. Uma base, um gel, certo? Vou mostrar aqui para o pessoal do YouTube. Eu parti dessa base aqui, certo? E adicionei dois ativos. Um desses ativos foi um extrato convencional. Adicionei uma pequena porção, aproximadamente 1%, de extrato de camomila nessa base que eu mostrei para vocês. E vejam como ficou. Você vê que ela já perdeu um pouco da consistência, tá? Então, aqui, por exemplo, essa mesma base que eu mostrei inicialmente, adicionada de gel de camomila. Extrato glicólico de camomila. Vou mostrar novamente a primeira, a formulação inicial. Aqui, gente, é só o gel de carbopol, tá? A formulação inicial. E ao adicionar aproximadamente 1% de extrato glicólico de camomila, ela ficou numa forma um pouquinho mais fluida. Essa base aqui, gente, ok, ela não quebrou, ela perdeu um pouco da sua consistência inicial. Super natural. Por quê? Porque eu estou adicionando um ativo líquido e ainda mais com uma base alcoólica, né? Os extratos, ele contém álcool. E aí isso vai influenciar com certeza a gente vai conversar um pouquinho nos próximos slides aqui, que o ativo que eu estou colocando e em que base eu estou colocando vai influenciar total na consistência da minha formulação. Agora, esse exemplo aqui, gente, nossa, é aquela fórmula que, tipo, você vai fazer, você chora. Então, imagina que você tá com essa base lindíssima, né? Um gel super transparente, lindo. Você adiciona um ativo. E eu vou já falar que ativo foi esse. E olha como ficou. Gente, olha aqui, não dá nem para mostrar para vocês. Sílico efeito total. Isso a gente chama de quebrou total a minha base. Se eu
Não vai dar pra... Eu vou botar num becker, gente, fica melhor. Vou mostrar aqui pro pessoal. Silicone Efface total aqui, ó. Eu não consigo nem pegar com a espátula. Eu vou transferir aqui para um becker para vocês visualizarem. Ó, então, gente, aqui isso daqui é simplesmente o gel de Carbopol. Quando eu adicionei o quê? Clorexidina. Sim, a gente vai já entender por que isso aconteceu, tá? Vamos lá, vamos iniciar a nossa aulinha. Gente, o cosmético, né? Vamos focar, né, no cosmético, mas essa questão de quebra de base se aplica também até formulações com medicamentos, claro. Mas a partir do momento que eu tenho um cosmético, eu vou ter princípio ativos ou um blend de ativos em uma base, que a gente chama o veículo. A base consiste em um veículo, água, que esse veículo pode ser água, né? Pode ser um veículo alcoólico, hidroalcoólico, tá? Mais aditivos, agentes espessante, emolientes, enfim, outras substâncias que vão compor aí a base cosmética. Isso não vale a gente adentrar muito, né, nesse aspecto. Seria uma aula só de bases cosméticas, formulação de base. Mas onde eu quero chegar? Né? Todo cosmético, né, ou toda formulação para uso tópico, eu vou ter um princípio ativo ou um blend de ativos em uma base cosmética, né, que pode ser gel, que pode ser uma emulsão, entre outros, tá? E o próprio gel creme, que inclusive vai ser publicado hoje uma aula sobre gel creme no YouTube. E aí, nós vamos ter um ativo que vai determinar, ou outros ativos que vai determinar a ação principal e finalidade do cosmético, e o veículo ou base cosmética que vai incorporar ou solubilizar esse blend de ativos ou esse ativo, tá? Então, eu até coloquei aqui para ilustrar um jogo de encaixe, né? Imaginem que eu tenho aqui, pessoal, uma base e ela vai precisar receber esses dois ativos, esse círculo aqui e esse triângulo, tá? Então, para que eu consiga uma estabilidade, né? Eu consiga um produto final bacana, bonito, com uma textura interessante, a textura que eu quero, a textura final que eu planejei que ele ficasse, um sensorial interessante, sem arenosidade. Eu preciso que esses ativos se encaixem muito bem na minha base, certo? E para isso, né, a gente precisa de uma palavrinha-chave, que é a compatibilidade, certo? Eu preciso de uma compatibilidade entre as bases e o ativo para que nós consigamos encaixar essas peças, tá? Então, a gente, quando nós falamos de compatibilidade, nós consideramos principalmente 4 parâmetros, gente. Parâmetros físicos e químicos. Eu vou ter o pH vai ser essencial na minha formulação. Um exemplo de compatibilidade de pH
É quando eu tenho uma base, que ela tem uma faixa de pH de 2 a 12, por exemplo, e eu vou colocar, né, um blend de ácido, uma concentração muito alta de ácido, e esse pH, por exemplo, vai ficar 1. Então, possivelmente, eu posso ter um problema de compatibilidade, certo? Solubilidade. Solubilidade, gente, é muito importante se o meu ativo, ele é lipofílico, né? Ele é solúvel em óleo, eu tenho que adotar estratégias, eu tenho que adotar de outras estratégias caso eu precise colocar em um veículo uma base que tenha uma concentração considerável de água, por exemplo, né? Aí eu teria que adotar estratégias como um agente emulsificante, que é o caso da emulsão. Eu vou dar um exemplo quando eu falo de solubilidade dos filtros solar, do filtro solar. O filtro solar, os filtros solares, eles são ativos, os químicos, eles são ativos lipossolúveis. É bem desafiador para o formulador trabalhar veicular, né, os filtros solares químicos em bases oil free, por exemplo, né? Em bases com baixa concentração de água para formular aquele protetor com toque mais seco. É desafiador. Não é impossível, né? É possível, mas é desafiador. Então, a questão da solubilidade, é interessante que o ativo, do ponto de vista, quanto mais solúvel, quanto mais compatível em questão de solubilidade, mais versátil, mais eu vou conseguir trabalhar com esse ativo ou blend de ativos nessa base em específico, tá? A solubilidade está muito relacionada à polaridade, claro. Mas se eu tenho um veículo, se eu tenho um ativo polar, né? Ele vai ter características muito próximas da água, então ele tende a ser miscível à água. Se eu tenho ativos apolar, ele vai ter características muito semelhantes aos veículos oleosos, então ele tende a se solubilizar no óleo, né? Ser miscível no óleo, certo? Mas por que é interessante a gente considerar essa polaridade? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Concentração de ativos, tá? Muitas vezes a gente trabalha com ativos compatíveis na base, entretanto, quando nós vamos trabalhar quando nós aumentamos a concentração desse ativo, a tendência é que a base não sustente aquela concentração. Então, se você trabalha com a base pronta, consulte sempre na literatura técnica do fornecedor daquela base. Normalmente tem dosagem de ativos, a base suporta até 50% de ativos, ou seja, eu posso trabalhar com até 50% da formulação. Por exemplo, eu posso adicionar uma formulação de 100 gramas, eu posso adicionar 50 gramas de base e 50 gramas de ativos. Então, gente, tem vários outros parâmetros relacionados com a compatibilidade, né, que vão evitar possíveis tem vários indicativos de instabilidade, né, de processos que vão influenciar a instabilidade de um produto, mas o nosso ideal, o nosso objetivo aqui é conversar sobre incompatibilidade do ponto de vista ativo e base, quando a base, né, é quebrada, que a gente utiliza muito esse termo no laboratório, né? Quando ela perde a sua característica
inicial, né? No caso de um gel, aquele brilho, a viscosidade, a transparência, que foi o que aconteceu aqui, que eu mostrei para vocês no início. E quando ela perde, no caso de uma emulsão, por exemplo, ela perde também a sua característica viscosa, aquele brilho esbranquiçado, o ativo precipita, tá? Então, esses são alguns parâmetros relacionados à quebra de uma base que nós temos que considerar para evitarmos a quebra da base ou para corrigirmos a formulação quando isso acontece, tá? É importante a gente falar sobre o pH, né, vai influenciar. Por exemplo, aqui eu gosto de exemplificar tem vários espessantes, vários tipos de espessantes que vão dar, uma vez que é solvatado, né, quando eles são hidratados, eles vão adquirir uma conformação, vão formar uma matriz que vai dar essa característica viscosa à formulação, né, de um gel, por exemplo. Esses espessantes que eu estou falando, gente, que eu estou colocando aqui, são espessantes de espessamento, eles dão aquela viscosidade, né, na fase aquosa, né? Aqui eu estou me especificando numa formulação de gel, por exemplo, certo? Então, aqui, vejam que o polímero está absorvido, está hidratado. No caso do carbopol, por exemplo, quando o carbopol ele é hidratado, o pH dele fica em torno de 2,8. Para ele adquirir a conformação na forma de matriz, eu preciso neutralizá-lo, né? Deixar o pH em torno de 5,5, 6. A neutralização pode ser feita com hidróxido de sódio, por exemplo, trietanolamina. E o pH, nesse caso, o pH, né, o carbopol ele é aniônico, essa neutralização, né, da carga negativa, ele vai influenciar, o pH vai influenciar totalmente na conformação dessa matriz, tá? Então, gente, esse é um caso, por exemplo, que eu vou precisar ajustar esse parâmetro aqui, o pH, para que eu chegue em um grau de espessamento desejado na formulação, ok? Quando se fala, por exemplo, em emulsão aniônica, eu tenho um exemplo aí, é o Lanetti, né? O nosso velho conhecido Lanetti. Eu vou ter algumas incompatibilidades, como por exemplo, ácido benzoico, ácidos fortes, né? Ácido cógico, todos esses são incompatíveis, polímeros catiônicos, são incompatíveis com a emulsão aniônica. Por quê, minha gente? Está relacionado, essa questão está muito relacionada à polaridade. No que eu vou ter aqui cargas negativas, se eu adicionar substâncias com possíveis que quando se dissociam em água promovem cargas positivas, deixa eu só fazer aqui uma pausazinha. Pronto. Então, continuando. Então, aqui eu estou colocando a emulsão aniônica, onde nós temos vários exemplos de incompatibilidades, como os ácidos fortes, que quando estão em água se dissociam em carga positiva. Se eu colocar, por exemplo, um ácido glicólico, um ácido cógico,
ativos muito prescritos para, por exemplo, formulações para peles, para acne, formulações para melasma. Possivelmente eu vou ter, né, uma instabilidade na emoção, certo? Ok? A hidroquinona, por exemplo, ela tem carga, né? Ela na sua fórmula, a sua molécula, ela tem carga aniônica. Então, ela é muito interessante para uma emulsão aniônica, assim como a dihidroxiacetona, resorcina. Então, gente, a gente precisa atentar que tipo de veículo eu estou utilizando. É um veículo aniônico? É um veículo não iônico, certo? Então, prestem muita atenção com o caráter, a polaridade, certo? Quando a gente se refere a característica de polaridade da sua base, certo? Se ela vai ter um emocionante, e o que vai definir isso, é importante salientar, que o que vai definir isso numa emoção é o tensoativo. É o tensoativo. Aqui eu tô, no caso do Lanete, eu vou ter um alquil sulfato de sódio, né? O tensoativo aniônico. Então, isso vai influenciar totalmente no caráter da formulação, da emulsão. Já tem emulsões que o tensoativo ele é não iônico. Por isso que ela tem uma característica não iônica, né? Que são, um exemplo é o Polavax, o Niox, certo? Elas elas aguentam pH extremos de 2 a 12, então se você quiser utilizar ativos que vão propiciar um caráter mais básico ou mais ácido, é interessante que você já utilize uma emulsão não iônica ou uma base não iônica, certo? Elas são super compatíveis ao ácido glicólico, por exemplo, a ácidos fortes, tá? Então, a questão do tensoativo que você tá fazendo parte da emulsão vai influenciar totalmente na compatibilidade do tensoativo, vai influenciar totalmente na compatibilidade com o ativo que você vai incorporar, certo? É possível, e eu faço a seguinte pergunta para vocês: é possível salvar a formulação? Sim, gente, é possível. Com correção do pH, certo? Então, se a minha base, por exemplo, o Carbopol, para ele dar aquela transparência, que é um tensoativo aniônico, para ele ter aquela característica de transparência, né, com uma consistência interessante, é preciso que ele esteja no pH 5,5, 6. Se eu adicionar um ácido, né, com uma formulação, com um blend de ácidos aí, que vai colocar o pH lá embaixo, vai descer o pH para 2, por exemplo, já vai ser, ele pode, né, se liquefazer. E aí, uma solução seria corrigir o pH. Entretanto, se, por exemplo, a sua finalidade é um peeling, se você aumentar um pH para 5,5, por exemplo, possivelmente o peeling, a sua formulação vai perder a propriedade, a característica, porque um peeling a gente tem que trabalhar com pH pelo menos até 3 para promover, né, o efeito, o efeito que a gente precisa de renovação celular, o turnover, né, da epiderme. Então, esse seria um caso, por exemplo, que valeria a pena corrigir o pH. Seria mais interessante mudar a base, certo? A adição de espessante. A adição de um agente espessante também pode salvar, sim, a sua formulação. Então, por exemplo, aqui
aqui esse exemplo que eu mostrei para vocês, né, que separou total, né, que é um carbopol onde eu adicionei. Eu esqueci de falar o porquê isso aconteceu, né, gente? A clorexidina, ela tem um caráter catiônico, né, tem carga positiva, e o carbopol, ela tem tem característica negativa, né? Ele é aniônico. Então, ocorreu essa incompatibilidade, a base quebrou totalmente e se liquefez, tá? Ficou esse líquido esbranquiçado, bem característico, certo? De quando nós temos um ativo catiônico e uma base aniônica. Então, era isso que eu queria deixar muito claro para vocês, tá? Então, nesse caso aqui, a adição de um agente espessante ou de um agente gelificante para corrigir a viscosidade, seria possível? Não, gente. Essa fórmula aqui não tem mais jeito, infelizmente. Por quê? Porque ocorreu essa incompatibilidade química, tá? Então, aqui, infelizmente, a fórmula está perdida. Teria que refazer e alterar a base. Mas nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, onde a fórmula perdeu um pouco da sua consistência devido à adição de um percentual mais elevado, né, de extrato. O etanol por si só, como é um extrato glicólico, ele também vai influenciar, né, na característica, na viscosidade da minha formulação, da minha base. Então, esse é um caso que eu poderia sim corrigir a viscosidade se eu quiser deixar ela um pouco mais viscosa com a adição de um agente espessante, tá? Com eu adicionar um pouquinho mais de um gel de carbopol concentrado, né? Eu poderia. Outra opção de adicionar um agente que normalmente se utiliza muito é a adição de Aristoflex, por exemplo, a Aristoflex AVL. Entretanto, encarece muito a formulação. Aristoflex, Cepigel dá também, que são os derivados, né, de ácido acrílico, os acrilatos, eles são muito bons para, principalmente o Aristoflex AVL. Eu gosto muito de utilizá-lo para corrigir a viscosidade de algumas emulsões. No gel é um pouquinho mais complicado porque ele perderia a característica, né, transparente de característica de um gel, né, gente? Mas eu adicionando um concentrado de carbopol, eu conseguiria sim converter a consistência da minha formulação, tá? Gente, agora quando vocês adicionarem, por isso que quando vocês forem trabalhar uma formulação, não coloquem o QS total da base, certo? Isso é importante. Então, deixem uma margenzinha para fazer possíveis correções, como correções de pH, né, adicionando um ácido cítrico, por exemplo, para reduzir o pH, o ácido lático, ou para aumentar o pH, como hidróxido de sódio, trietanolamina, MP. Por quê? Porque vai influenciar no seu volume final. Então, se você já fez uma formulação, a sua formulação é de 100 gramas, e você já enche aqueles 100 gramas, se você for adicionar mais 10 gramas, por exemplo, de um agente espessante, vai influenciar totalmente no percentual do seu ativo. Sua formulação final não vai ter mais 100 gramas, vai ter 110. Então, se aquele ativo era para estar 1% na sua formulação, você vai estar diluindo mais o ativo e obviamente, ele vai ter uma concentração reduzida. E, claro, vai influenciar no seu processo final, a sua formulação
vai dar uma confusão aí no seu processo, porque sua formulação não vai caber naquela embalagem de 100 gramas, se o frasco for de 100 gramas, né, normalmente tem uma capacidade maior, de 110, 120, mas mesmo assim não é para para você sempre deixar uma margem, o que a gente chama de QS, para possíveis correções. E se não for necessário nessas correções, você completa com águas, certo? Ou com a própria base, vai depender aí da sua formulação. Certo, gente? Ficou claro para vocês? Se surgir alguma dúvida, deixem nos comentários possíveis dúvidas, tá? Que a gente vai estar atendendo a todas as solicitações de vocês. Dicas. Gente, peelings ácidos. Normalmente o pessoal tem muita dificuldade na formulação de peelings ácidos. Principalmente quando o prescritor coloca em um gel, por exemplo. O gel, ele tem, né, 0% de carga oleosa. A carga oleosa, ela ajuda muito, ela dá um encorpamento à formulação. Então, a emulsão, ela é muito boa de se trabalhar com peelings. Mas se você for preparar, por exemplo, um gel, opte pelo gel, o Aristoflex AVC, certo? E normalmente, farmacotecnicamente falando, como nós fazemos um gel? Nós preparamos nós preparamos no laboratório, né, de manipulação, nós preparamos a base, ou muitas vezes já temos a base pronta, e incorporamos o ativo. Se for um pó, nós levigamos, né? O que é o processo de levigar? É colocar o pó, o sólido, adicionar um pouquinho de propilenoglicol, formar uma pastinha para posteriormente incorporar a base, tá? Se for líquido, nós já adicionamos diretamente na base. Quando vocês forem trabalhar com peelings ácidos, façam uma solução do ácido, tá? Vocês vão fazer uma preparação de peelings, faça uma solução aquosa de ácido na concentração desejada, e sobre essa solução você vai pulverizar, vai adicionar o Aristoflex AVC, mistura e deixa descansando até o polímero hidratar completamente. Como nós vamos ter um blend de ácidos ou um ácido em específico, vai demorar mais para hidratar, certo? Mas ele vai sim ter uma consistência que a gente precisa, tá? E a outra dica, né, é sempre, gente, avaliar no informe técnico, na ficha técnica, se o ativo ele é realmente compatível, né? Se a carga dele, se ele tem carga positiva, se ele tem carga negativa, e ele é compatível com a base onde nós vamos veicular. Vou dar um exemplo para vocês. A glicosfera de vitamina C, ela tem uma carga positiva. Ela não é compatível com o carbopol, o gel de carbopol, tá? Então, Alana, mas eu preciso fazer um gel de vitamina C. Você tem duas opções aí. Você tem a opção de eu sei que, gente, o ideal é que a vitamina C ela não seja, ela acaba perdendo a propriedade quando veiculada em água, né? Normalmente tem até soluções que a gente faz um concentrado de vitamina C e na hora de aplicar nós misturamos em um sérum para aplicar. Mas enfim, não é um caso. Eu quero que vocês entendam a questão da compatibilidade de soluções, tá? Você tem duas opções aí nesse caso. Ou você troca a base, adiciona uma base mais compatível, né? Por exemplo, o gel de natrosol. Eu sei que o gel de natrosol ele tem uma pegajosidade, mas aí você corrige, faz a correção, adiciona adjuvantes para fazer essa correção. Ou você muda
a vitamina C. Existem vários outros tipos de vitamina C, talasferas de vitamina C, nanosferas de vitamina C. Enfim, nós temos aí uma grande variedade no mercado de vitamina C para poder incorporar no Carbopol, certo? Ok? Então, gente, estou finalizando mais uma aula Dica Manipule. Espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui se esse problema faz parte da sua rotina e compartilha com a gente o que você faz para corrigir nos comentários. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando a gente sempre. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações para estar sempre recebendo quando for publicado, né? No seu e-mail, enfim, no YouTube, né? Para o YouTube estar te avisando quando a gente publicar o vídeo, tá certo? Espero você na próxima semana com mais Dica Manipule e até a próxima!